Cara, a minha jornada na comunicação visual, ela é muito parecida com a grande maioria dos empresários que enfrentam esse dia a dia. Com a diferença, talvez, que eu comecei antes. Eu comecei a trabalhar bem novinho numa serigrafia, depois eu trabalhei numa gráfica rápida. Trabalhando nessa gráfica rápida, eu conheci o adesivo recortado. E aí, quando eu fui ver como era feito, o rapaz tinha uma maquininha pequenininha, fazia aqueles adesivos, eu achei aquilo massa. Quando eu vim do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, eu peguei e comprei uma, né? Corri atrás e comprei uma, que é essa aqui, ó. Essa aqui é uma Estica Plus e ela corta tiras de 25 centímetros por 1 metro de adesivo. Esse aqui é fixo até 1 metro. A que eu conheci era a Estica, que ela tinha 16 centímetros, era tira de 16 por 1 metro. E o rapaz, na época, ele vendia R$16 uma tira dessa. Quando eu comprei de 25, eu comecei a vender a R$25, o que dá R$100 um metro quadrado. E aí eu fiz uma conta que até eu me apavorei uma vez, que quando eu fui ver lá atrás, que em 98 o salário mínimo era 130. Então, como se eu estivesse vendendo hoje acima de R$1.000 um metro quadrado de adesivo recorte, num cenário que tinham poucas empresas, pouca concorrência, e aí, né, fica fácil crescer. Me formei em publicidade, fiz uma pós em design gráfico, então isso comercialmente me ajudou muito, mas aí entra o que aconteceu comigo, o que acontece com a grande maioria dos empresários, que é quanto mais a minha empresa crescia, eu tinha mais trabalho, mais problemas e menos dinheiro. E aí isso foi até chegar num colapso. Então isso vai piorando, agravando, e chegou no momento que eu tinha lá 25 pessoas, começou a faltar dinheiro. Minha esposa trabalhava no financeiro, a gente quase separou, né? Porque eu queria que ela entendesse, ela não entendia. Foi quando eu defini que eu falei, pô, hoje eu sou dono de empresa, eu não sou mais... eu preciso entender a administração. Foi quando eu comecei a fazer alguns cursos isolados de gestão, não entendi, voltei para a faculdade. Fiz 2 anos de administração e eu conto que foi uns 2 anos mais frustrantes, eu acho, da minha vida, porque tudo que eu aprendia na faculdade eu não conseguia aplicar no meu negócio. Eu escutava aquele monte de teoria linda, olhava para a minha empresa e nada. E aí era frustrante porque meus colegas traziam exemplos, traziam resultados, e aí eu comecei a me achar cara, eu sou uma porta, sou burro demais, não pode, todo mundo entende, todo mundo, só eu que não, mas beleza, eu não sei e vou contratar quem sabe. E aí foi onde eu comecei a contratar consultorias. A primeira consultoria foi uma consultoria que eram 6 meses para fazer um diagnóstico e aplicar alguma coisa. Passaram-se os 6, veio mais 3, chegou nos 9 meses e nada. Parei com essa, veio uma segunda consultoria, que também ficou mais um tempão e a gente não chegou a lugar nenhum. Uma terceira consultoria veio um consultor bem renomado, assim, que tinha um trabalho bem bacana em várias empresas, e ele queria que a gente passasse a produzir um produto em série, tipo indústria, assim. E eu falei, cara, comunicação visual não é isso, né? Bem, também não deu. E o quarto consultor, ele veio depois de, né, várias tentativas. O quarto consultor, ele era para ficar 3 meses também para fazer um diagnóstico. Acho que deu umas 3 semanas, ele me chamou e falou, Michael, cara, quero devolver teu dinheiro, porque não vai dar. Eu falei, tá, mas por que não vai dar? Ele falou, cara, não dá, porque assim, tu não tem... Administração é números, administração é dados. E aí a gente não tem dados de nada, porque comunicação visual é uma coisa... Tipo, cada trabalho é diferente. Materiais diferentes, máquinas diferentes, processos diferentes, mão de obra é diferente, as pessoas são diferentes. Então, uma pessoa vai fazer um trabalho em 3 horas, a outra vai fazer em 5. E aí, um outro problema grave era não compreender custos. E o fato de não compreender custos, ele te deixa no escuro. Tu vende um produto que tu não sabe quanto é, tu não sabe o que é bom, o que é ruim, de tudo que tu vende, o que é bom. Pouca gente sabe. E aí, o desafio, então, era criar essa base e compreender custos. Veio um 5º consultor. Esse 5º consultor era da área de logística, mestre em custos, também veio para entender o negócio, ficou alguns meses ali e também começou a achar problema e erro, Aí até que um dia ele chegou para a consultoria, eu chamei ele e falei assim, Augusto, tu é o 5º consultor que passa aqui. Até agora a gente só falou em problema, a gente só viu coisa errada. E se for para a gente continuar nesse ritmo, eu falei, cara, não vai dar. Eu falei assim, tá tudo errado. Então assim, esquece tudo que tu viu e vamos começar do zero. Então o que é o correto? Foi aí que a gente começou a discutir, foi bem bacana porque ele comprou essa ideia. E aí a gente chegou em alguns pontos assim. O primeiro deles, ele falou, cara, a gente precisa ter um controle financeiro, saber do teu dinheiro, quanto que tu ganha, quanto que tu gasta, para onde vai esses valores. E para isso é fundamental que tu faça abertura e fechamento de caixa. O banco não falta dinheiro, por quê? Porque eles fecham caixa
com frequência. Então, se tu fechar a caixa e bater, tu vai saber para onde tem teu dinheiro. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente começou a entender que o processo de comunicação visual, ele assim, cada setor da empresa é como se fosse uma empresa separada. Porque um comércio, por exemplo, ele compra um produto por um valor, ele vende por outro. Eu sei quanto eu paguei, eu sei quanto estou ganhando, eu sei qual que é a minha despesa fixa. Então é mais simples o negócio. Uma indústria, ela tem um processo de produção que se repete. Então, por exemplo, se eu fabrico garrafinha plástica, eu sei quanto que eu pago de aluguel, de energia, de salário, eu sei quanto que eu pago um quilo de plástico, eu sei quanto pesa uma garrafinha e eu sei quantas garrafinhas dessas eu estou produzindo por mês. Então, subiu 5% o plástico, eu sei quanto que isso vai refletir lá no final do mês para mim. Porque ele é um processo que se repete. E a comunicação visual não, é tudo diferente, uma coisa diferente da outra. E aí ele falou, então a gente precisa entender que cada setor desse, ele é como se fosse uma empresa separada. E o processo ele é não linear, porque eu posso ter criação ou não, eu posso ter impressão ou não, eu posso ter instalação ou não. Então eu preciso entender quanto que eu vou usar de cada setor desse, ou de cada empresa dessa. Aí beleza, segundo ponto. O terceiro ponto é um dos que ele falou assim, para a gente compreender isso, e eu acho que é uma das grandes falhas, né, a dificuldade do mercado, é que para eu entender custo de forma real, eu preciso entender custo e produtividade. Produtividade é o quanto eu venho produzindo em média com aquele setor. E aí a gente começa a entrar em algumas teorias administrativas, e essa eu acho que é um pouco básico para as pessoas para poder compreender o negócio, que é entender custos fixos, né, despesas fixas e variáveis. Como é que funciona isso na prática? Vou pegar um carro ele tem custos fixos, são custos que eu vou pagar andando com ele ou não. O emplacamento eu pago anual, o seguro eu pago anual, a depreciação, que é o que ele perde de valor todo ano, é anual. Então isso é fixo, andando com o carro eu vou pagar isso. Supondo que eu pegue um carro desse, que ele tem um custo fixo de 6 mil por ano, ele te dá um custo fixo de R$500 por mês. Andando ou não andando, tu vai pagar isso. Beleza. Segundo ponto é o custo variável. O variável é o que tu gasta cada vez que tu está utilizando ele. Daí combustível, desgaste de pneu. Supondo que a gente levante esses valores e chegue no valor de R$1 por quilômetro. Quer dizer, se eu andar 1 quilômetro por mês, eu vou ter o 500 do fixo e R$1 do variável. Se eu andar 500 quilômetros por mês, eu vou ter 500 do fixo, 500 do variável, que me dá um total de R$1.000 e um custo de R$2 por quilômetro. Uma média de R$2 por quilômetro. Ou seja, quanto mais eu andar com esse carro, mais barato fica o meu quilômetro, teoricamente, se eu cobrar por ele, né? Por exemplo, uma transportadora, por que um caminhão roda 6, 7 dias por semana, 10, 15 horas por dia? E quanto mais ele rodar, teoricamente, mais barato fica esse quilômetro dele. E aí, se tu olhar um setor de impressão, é igual. Eu tenho um custo fixo do impressor, eu tenho um custo fixo de depreciação da impressora, e eu tenho variável, e eu tenho uma produtividade. Quanto é essa produtividade? E aí, entender a produtividade da impressora, eu marco tudo que eu imprimi no mês, no final do mês eu tenho, é fácil. Dá um trabalhinho, mas é possível, né? Eu medir a produtividade de um carro, quantos quilômetros ele está andando por mês, também é fácil. Só que daí a gente ganha uma dor de cabeça de como que eu vou medir mão de obra, já que são trabalhos diferentes, pessoas diferentes. E quando a gente compreendeu isso, a gente viu que assim, não dá para fazer um gerenciamento disso no Excel. É muito complexo, muita coisa para fazer. E aí eu busquei o que tinha de sistema no Brasil, já conhecia, eu tentei buscar o que tinha no mundo, não achei nada parecido. Eu falei para ele, cara, eu vou fazer um sistema para mim, para gerenciar isso. E aí ele me chamou de doido na época, falou, cara, isso é caro, demora. Eu falei, eu não tenho saída, né? Porque eu digo assim, eu criei um elefante branco. Eu tinha uma empresa grande, com um monte de gente, com a despesa fixa altíssima, que não estava dando lucro. E aí, assim, vender uma empresa de comunicação visual, tu não consegue. Dificilmente alguém vende uma empresa de comunicação visual. Se tu for fechar, tu vai vender uma impressora, uma laser, um equipamento maiores, tu consegue vender, talvez mais barato. Só que todo o restante, tu não consegue. Aquilo é lixo, praticamente. E aí eu tava nessa, não consigo vender, tô gastando vida, tô gastando tempo, esforço e não estava tendo resultado. Até quando que eu ia aguentar daquela maneira? Né? Porque a vida tá passando e eu falei, cara, é a única saída, eu vou fazer isso. Na época eu tentei buscar empresários para fazer isso junto comigo, ninguém quis. E ainda eu comecei a tocar sozinho esse projeto.
Isso foi em 2010, mais ou menos, a gente começou a desenvolver esse sistema. Então, em 2013, por aí ele ficou pronto assim, em termos financeiros, pedido. Com isso, a gente abriu ele para outras empresas, mas o intuito inicial era mais ter com quem discutir do que a rentabilidade do sistema mesmo. É claro que ajudava a reduzir custo, que é muito alto. E aí a gente veio de lá para cá arrumando modelos de como criar gerenciadores funcionais. E uma outra coisa que a gente conversou lá atrás, em 2010, antes da gente começar, é que assim, que o ideal é que eu entendesse esse processo dos setores, da produtividade, para ter uma base de custos, só que eu conseguisse gerenciar isso para saber se o tempo que eu estimei realmente levou, se o que eu estimei de material realmente levou, ou seja, eu ter o estimado e o realizado. Então isso a gente sonhou lá em 2010. E aí a gente começou em partes, desenvolver o processo de orçamento, desenvolver os gerenciadores de produção, que aí foram várias etapas. Por exemplo, o gerenciador de mão de obra, a gente só conseguiu quando a gente pegar o modelo que as concessionárias usam, que a gente trouxe para a comunicação visual. Mas foi o 5º modelo que a gente fez, que realmente encaixou. E aí nesse período a gente veio desenvolvendo até que chegou perto de 2020. Ou 2020, quando veio pandemia, a gente começou a fazer uma nova versão do sistema. Porque a gente mudou uma estrutura lá no início dos materiais, mudou o gerenciador, melhorou o gerenciador de produção, a gente fez uma série de melhorias na estrutura inicial do sistema. Foi quando a gente definiu fazer uma nova versão, porque a gente já estava ficando com a tecnologia um pouco defasada, estava com dificuldade já de encontrar desenvolvedores que queriam trabalhar naquela linguagem, e a gente errou e acertou muito nesse caminho. Então o código está muito grande e confuso. Foi onde a gente agora definiu então fazer uma nova versão do zero, toda reorganizada e principalmente pensada no usuário, onde a gente fez o processo completo dividido em etapas por dificuldade. Então primeiramente só o básico e aí tu vem adicionando recursos até tu chegar nessa gestão completa. Às vezes as pessoas se culpam, digo, eu não sei administrar. E aí o que acontece é que tu vai entender que tu não consegue porque tu não tem os dados, tu não tem os processos na mão. Então, assim, realmente é difícil. Por que tu não consegue? Porque ela é diferente de um comércio, diferente de uma indústria. Eu tenho vários clientes formados em administração que antes de utilizar o sistema não conseguiu entender a própria empresa. Eu tenho casos de empresas, de consultores que ficaram 5 anos, estava 5 anos na empresa e não tinha chego a lugar nenhum. Então, vários administradores que vêm, ou vêm pessoas que vêm, te contam um monte de história, não chegam a lugar nenhum, tomam teu dinheiro e saem, não resolvem teu problema. Então, a partir do momento que começa a entender que é diferente, né, que não é um comércio, que não é uma indústria, que tem situações diferentes, tu começa a saber onde é que tu vem errando. Mas sobre a evolução do sistema, né? Então, a gente começou a desenvolver ele sabendo onde ia chegar, mas não sabia como ia chegar lá. Então a gente sabia que precisava gerenciar a produtividade para os setores, mas não sabia bem como que ia fazer isso ainda. Mas já sabia que sem ter um sistema não conseguia fazer. Então a gente iniciou desenvolvendo o básico e foi desenvolvendo isso no caminho. E então assim, quando a gente chegou lá na pandemia, a gente resolveu, enquanto todo mundo quase decolou de sistema, a gente deu um passo para trás e voltou e começou do zero fazer uma metade do sistema. Que para o estoque eu tinha que mudar a composição, mudar o processo de gerenciamento de produção para conseguir chegar no estoque. E a gente mudou isso, meio que metade do sistema na pandemia. E agora sim, a gente conseguiu chegar onde a gente conseguia em tudo. Só que estava com um código complexo. Então agora a gente volta, organiza o código, organiza toda a interface, o processo e agora a gente vai finalizar a construção de tudo que a gente já fez nesses 15 anos, nesse modelo novo, e certeza que muita coisa mais aparece na sequência.